Boa noite a todos que estão ao vivo aqui para mais uma Cyber Live. Essa que é a Cyber Live de número 17, se eu não me engano. E para você que ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui, ou conheceu agora o CyberDev, eu sou o Anderson, estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal, e este é o CyberDev, lugar onde indivíduos comuns aprendem a proteger seus dados e navegar de forma muito mais segura na internet. E eu tô com um cenário improvisado, você que caiu de paraquedas aqui, não é assim, né? Tive problemas com a minha câmera, mas acho que isso não vai atrapalhar entregar aqui o conteúdo valioso que eu tenho hoje aqui para você. E uma das ferramentas que a massa de indivíduos utiliza hoje para se proteger das ameaças no meio digital é o famoso antivírus. Mas será que esse programa realmente oferece alguma proteção real? É o que você vai descobrir na Cyber Live de hoje. Mas antes, eu quero convidá-lo para a jornada de cibersegurança pessoal. É um evento ao vivo, 100% gratuito e 100% online, que vai acontecer no mês que vem. Mais precisamente, no dia 16 de agosto. É uma série de aulas ao vivo, onde eu vou te mostrar como indivíduos comuns podem proteger seus dados e navegar de forma segura na internet, no meio digital e das principais ameaças online. É só clicar no primeiro link aqui abaixo e se inscrever. Aí você vai receber um e-mail de confirmação, então é só lá clicar. Aí vai abrir uma página, para você, uma página de obrigado, e você vai participar de um grupo exclusivo no Telegram, onde eu estou lá quase que diariamente compartilhando conteúdos apenas para você que estiver inscrito lá, para você que estiver neste canal do Telegram. Inclusive lá é onde eu vou tirar as dúvidas. Então você pode preencher um formulário, você só vai entrar nesse grupo mediante o preenchimento do formulário, né? Então você preenche o formulário e quando você enviar a resposta, vai, vai aparecer o link para você participar deste grupo, ok? E eu acabo de dar mais um motivo para você se inscrever na jornada de cibersegurança pessoal. Porque semana que vem começa o aquecimento da jornada, com conteúdo exclusivo só para quem estiver ao vivo. Exatamente, sim. Mas eu tenho uma boa notícia para você que pode ser que perca alguma live. Se você perder alguma live de aquecimento, você poderá assisti-la, porém, só depois de se inscrever neste evento. Então, para você receber o conteúdo que eu não vou deixar disponível no ar, você deve se inscrever neste evento. Porque assim, desta forma, eu saberei se você realmente está interessado mesmo em aprender a se proteger no meio digital, a navegar de forma segura na internet, ok? Portanto, se não quiser perder este conteúdo, é só clicar aqui neste link aqui abaixo, no primeiro link, e se inscrever já, ok? Legal, dado o recado, vamos lá para o conteúdo da Cyber Live de hoje. Primeiro, como o antivírus funciona? Antes de você saber se o antivírus realmente te protege, primeiro, o que é um antivírus, né? Mas antes ainda, o que é um vírus ou um malware? Se você não faz ideia do que é malware, malware nada mais é do que um software malicioso. Ele é a junção de duas palavras, inclusive. Malicious software. Mal, de malicious, e ware, de software. Então ele é um software malicioso, um malware. Malicious software, malware. Beleza? Agora, se você quiser buscar aí a etimologia da palavra, me desculpe, esse canal não é sobre inglês, tá? Pesquise aí depois. Mas qual a definição de vírus? Para você entender, né, o que é um antivírus, precisa entender a definição do que é um vírus. Vírus ou malware é um programa instalado no computador ou smartphone, tem malwares para todo tipo, sem o consentimento da vítima, que pode desde mostrar anúncios, simplesmente, ou consumir recursos de hardware, como os famosos cryptominers, os criptomineradores, até coisas mais danosas, como roubo de contas e dados pessoais, como dados bancários, dados de conta, informações pessoais, documentos, fotos, enfim, podendo levar até perdas financeiras. E perder um arquivo importante, perder uma foto íntima, imagens íntimas,
ou até mesmo um contrato sigiloso, a perda pode ser incalculável, né? Ele também pode se espalhar automaticamente por outros computadores através de uma rede, ou através da internet, no caso, por vários computadores na internet. Daí o nome original de vírus. Só que um malware, ele pode ficar contido apenas na sua máquina e pronto. Você pode baixar um malware e ele fazer o que tem que fazer ali na sua máquina e não se espalhar para nenhum lugar. Tá? Então nem todo malware é um vírus. Logo, o que é um antivírus? Um programa responsável por detectar e neutralizar este programa malicioso, esse vírus, malware, antes que ele se instale e se propague e infecte todo o sistema. A maioria dos antivírus também vem com um firewall de rede integrado, que detecta requisições anormais para servidores desconhecidos, porque geralmente não, a maioria das vezes, malwares destrutivos, eles se instalam e já fazem requisições para servidores externos. Para poder continuar carregando outras cargas de malware, geralmente ataques mais complexos fazem isso. E aí, o antivírus, ele busca proteger você contra essas requisições mal intencionadas, ok? Quando ele consegue identificar que elas são mal intencionadas. Que a maioria das vezes, elas são totalmente disfarçadas. Bom, como ele faz isso? O antivírus, como que ele detecta e neutraliza os malwares? Analisando um enorme banco de dados com milhares de tipos de malware conhecidos, constantemente atualizados. E procura por eles nos arquivos do seu computador ou smartphone. Caso ele tenha permissões para isso, você vai ver que em smartphone é um pouquinho complicado o trabalho aí do antivírus, hein? Ele também tem privilégios para verificar novos arquivos que você baixa imediatamente da internet. Então, você baixou um arquivo da internet, ele tem acesso a ele, e aí ele pode verificar se este arquivo contém ali oculto um código malicioso, ou seja, um vírus, como por exemplo, jogos, utilitários, ferramentas, enfim, todo tipo de software que você baixa aí da internet e não através da loja de aplicativos, que também é um ponto que que é um ponto também que o antivírus tem uma certa dificuldade, e eu já vou falar o porquê. E perceba que eu disse malwares conhecidos. Pois é, malwares não conhecidos, o antivírus simplesmente não é capaz de detectar. Então o antivírus basicamente reúne informações sobre vírus conhecidos, sobre tipos de vírus conhecidos, e compara e analisa o arquivo que está no seu computador, compara com essa base de dados e identifica se esse arquivo ele está realizando atividades maliciosas no sistema, e se ele dá match, né? Se ele identificar que sim, ele vai lá e neutraliza este programa malicioso. É basicamente isso. Tá? Então, malwares conhecidos. E aí, alguns de vocês podem dizer: eu uso antivírus ABCD, empresa XYZ. Tô safe, né, Anderson? E a resposta é: nope, não está. Seu antivírus não lhe protegerá de exploração de falhas de segurança em sistemas, exploração de falhas de segurança em aplicações, ataques que burlam ou escalam privilégios dentro do sistema, abuso de permissões de sistema e interação entre apps, ataques que exploram a ignorância do usuário, a sua ignorância, caso você não seja um indivíduo que estude, que tenha boas práticas de segurança, que saiba, que conheça as boas práticas de segurança mínimas, pelo menos. Exploração de falhas de segurança em servidores online. Então, no caso, você hospedou o conteúdo em outro computador, um computador de um terceiro, na nuvem, por exemplo. A nuvem nada mais é do que computador de terceiro, tá? E o seu antivírus não abarca servidores externos. Seu antivírus é contido apenas no seu computador. No servidor lá onde você armazena, hospeda seus dados, seu antivírus não pode fazer nada. E por fim, esses aqui são os principais, tá? E o último aqui, ataques um pouco mais complexos ou sofisticados, o seu antivírus nem vai conseguir detectar. Ok?
E não se preocupe, eu vou me adentrar em cada um desses tópicos aqui, com exemplos reais do dia a dia, de indivíduos que foram vítimas e que esse programa de antivírus não conseguiu ajudar. Vou começar então com falhas de segurança de sistema. Exploração de falhas de segurança em sistemas. E ó, para quem fala, mas você está trazendo exemplos de 2022, o ano passado, 2021, tudo bem. Eu fiz uma pesquisa bem rápida, bem breve, e consegui achar aí vários exemplos deste ano, inclusive no mês passado, ó, 11 de julho, mês passado. Faz menos de um mês. Hackers exploram brechas no Windows para dar acesso ao kernel do sistema a malwares. O que aconteceu aqui? Malwares se disfarçavam de drivers que exploravam brechas da Microsoft em relação à assinatura de drivers. Eles exploraram isso. No caso, foi para burlar jogos, mas eles descobriram que isso poderia ser usado para várias coisas. Então, hackers exploram a política do Windows para carregar drivers mal intencionados no kernel. Esse é um exemplo. O outro exemplo é na Apple. Isso aqui é para você que gosta de dizer que Apple é super seguro. Então, ó, Apple divulga a atualização de emergência para corrigir explorações de dia zero em ataques. Exploração de dia zero é uma falha que ainda não foi ou descoberta ou uma falha que ainda não foi corrigida pela empresa. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma falha que a Apple descobriu, porém ainda não havia sido corrigida. Para corrigir, eles precisam identificar a falha, ver como ela opera, lançar uma atualização do sistema que mitigue essa falha para poder impedir que ela aconteça. Tá? E isso cruzando os dedos para que nenhum atacante vá lá e aproveite essa brecha para atacar ali os usuários. Né? E uma dessas brechas permitia abrir páginas da web contendo conteúdos maliciosamente elaborados, ou seja, transferir o usuário para páginas da web maliciosas. Ok? Isso é uma brecha no sistema permitia isso. Ok? Agora, alguns vão chegar aqui e vão dizer o seguinte: eu uso iPhone. iOS é seguro demais, posso ficar tranquilo. Eu uso iPhone. Vocês que usam Android aí, o Windows, vocês que se preocupem aí, porque eu uso iPhone. E eu sei, eu entendo essas pessoas que pensam assim, porque, infelizmente, educação sobre cibersegurança aqui no Brasil ainda está aquém, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu faço um trabalhinho de formiga aqui para tentar conscientizar esses indivíduos, mas eu acho que a maior conscientização que esses indivíduos podem ter é ver os outros sendo vítimas. Acredito que ver acontecer com os outros é uma forma de você não esperar que isso aconteça com você. Então você está aprendendo constantemente com o erro dos outros. Tudo que eu vou trazer aqui aconteceu com alguém. Pode ter certeza que alguém foi explorado, alguém foi atacado através dessas falhas. Então, cabe a você aprender com isso, ou virar as costas, tampar os olhos, fingir que não viu e não ouviu nada e continuar como está e se tornar a próxima vítima. Então há dois tipos de pessoas: aquele que ouve, aquele que vê os exemplos, vai lá, toma uma atitude e para de ficar vulnerável. E aquele que finge de cego e surdo e continua como está até se tornar a próxima vítima. E aí, será que você é um desses indivíduos? Vamos lá, mais uma falha desse sistema, mais falhas, mais exemplos de falhas específicas no sistema, que o antivírus não é capaz de te proteger. Microsoft descobre bug crítico no recurso de sandbox do iOS e macOS. Nossa, que fazem? A Microsoft está garantindo que você tenha segurança no seu iOS. É isso mesmo? E é isso mesmo. Isso aqui saiu em todos os portais lá fora. A Microsoft ela está investindo em pesquisa na área de cibersegurança, até porque ela certamente precisa tornar o sistema dela mais seguro devido às críticas, né? E talvez um pouco, e talvez para abafar um pouco os escândalos de falta de segurança no Windows, então ela traz à tona
Então ela traz à tona insegurança nas plataformas da Apple para poder desviar o foco um pouco na falta de segurança, para desviar um pouco o foco na falta de segurança no próprio Windows, né? Talvez seja por isso que ela esteja investindo tanto em pesquisar aí falha de segurança no macOS, enfim, no iOS, macOS e sistemas da Apple, né? Bom, isso aconteceu no ano passado, tá? Em julho de 2022. E eu lancei um corte aí recentemente. Recentemente eu publiquei um corte onde eu explicava como que funcionava, como que funciona, na verdade, a sandbox do Android. Então, o aplicativo sem a sandbox, ele tem acesso a todos os dados do usuário e recursos do sistema de forma irrestrita. Com a sandbox, ele é limitado a apenas poucos recursos que o sistema permite que ele acesse, e dados do usuário apenas relacionados ao aplicativo, a interação do usuário com o aplicativo. E lá eu disse que essa sandbox ela poderia ser explorada por atacantes. Lá nesse corte. E aí, teve um indivíduo lá que disse, pelo fato de eu dizer que aquele problema era no Android, eu disse que o problema era no Android, ele já concluiu que aquele problema já não estava presente em aparelhos da Apple, em iPhone, né? E a culpa é dele? Não! A culpa é minha. A culpa é minha que eu permiti que ele concluísse isso. Eu não deveria permitir que ele concluísse isso. Eu deveria deixar claro lá, naquele corte, que a mesma sandbox que funciona no Android também funciona no iOS. Então sim, meu amiguinho. A mesma sandbox que tem no Android, tem no iOS e pode ser explorada exatamente da mesma forma. Então tem aqui ó, a sandbox do aplicativo. Então tem o app, o ícone do app, o executável, documentos, bibliotecas e temp, que são arquivos armazenados temporariamente, enquanto o aplicativo está em execução, ou melhor, enquanto o sistema está em execução. E essa sandbox impede, por exemplo, que atacantes, aplicativos mal intencionados, acessem aqui a sandbox, no caso, a pasta privada deste aplicativo. Eu expliquei isso em mais detalhes lá nesse corte. Depois eu coloco aqui nos cards, ou então vou deixar aqui na descrição, tá? E o que acontece? Essa sandbox também é suscetível a esse tipo de ataque, de exploração das permissões de acesso, de interação entre aplicativos. Então, tudo que eu disse lá para Android também se aplica aqui. A mesma coisa, ok? Então, é assim que funciona a sandbox em aplicativos para iPhones também, tá? Aplicativos para iPhones funcionam exatamente dessa mesma forma e também tem esses vetores de ataque. Tá bom? Eu vou falar mais sobre eles logo aqui abaixo, eu vou falar sobre mais algumas coisas, e aí acho que eu até me adiantei aqui nessa recomendação do corte, tá mais aqui embaixo. Então, resumindo, recurso de sandbox é aplicável tanto para Android quanto para iOS. Cada aplicativo tem a sua própria sandbox, onde ele é restrito a acessar apenas conteúdos da sua pasta e certos processos fora da sandbox. E este recurso também pode ser explorado. Acredito que esse slide nem era para estar aqui, era para estar lá embaixo, enfim. Mas agora já era. Então não é exclusivo do Android, é exclusivo do iOS também, para você que tem iOS. E aqui, ó, 30 de maio deste ano ainda. Exploração do macOS encontrada pela Microsoft. Ó, de novo, a Microsoft encontrando aí mais uma falha dentro do macOS, dentro de sistemas da Apple. E nesse caso aqui, foi uma exploração que ignorava justamente o sistema de integridade do macOS. Um recurso integrado ao antivírus padrão que vem instalado dentro do macOS. Esse recurso ele podia ser bypassado, ele podia ser contornado por um atacante. Então é um recurso de proteção que não estava funcionando muito bem em macOS, de novo. Então, sim, se você usa macOS e usa iOS, não fique tranquilo, porque você também está à mercê dessas ameaças. 2 agora. Exploração de falhas de segurança em aplicações. Você viu aqui, ó, exemplos
de falhas encontradas no sistema, implementações do sistema. Exploração na sandbox, um recurso extremamente seguro que garante a integridade dos aplicativos, e um recurso de, aqui que eu dei como exemplo, de integridade do próprio sistema. Agora você verá exemplos então de falhas em aplicações. Ferramenta que explora o Microsoft Teams entrega malware automaticamente. Isso aqui aconteceu já em produtos da Microsoft, no caso o Microsoft Teams, que várias empresas utilizam aí. Se você trabalha numa empresa que utiliza o Microsoft Teams, meu amigo, tome muito cuidado. A ferramenta de ataque cibernético chamada de Teams Fisher fornece aos... Aqui a tradução está esquisita, mas fornece aos adversários que assim implementaram uma maneira de entregar arquivos maliciosos diretamente a um usuário do Teams a partir de uma conta externa ou local. Explorando aqui então a ferramenta, um programa que já vem pré-instalado inclusive dentro do sistema. E isso o antivírus não consegue mitigar. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai considerar um Microsoft Teams um vírus? Não vai. Inclusive, a própria Microsoft, se você utiliza o antivírus padrão dela, ele já vai ignorar. Ele já vai considerar esse software como benigno. Então vai passar direto. Isso aqui foi em junho desse ano. E, dando sequência aqui, ó, a falhas de aplicativos da Microsoft, falha de dia zero no Office é explorada em conferência da OTAN. Aconteceu uma conferência na OTAN e, ali do nada, eles estavam ali compartilhando documentos e um atacante explorou uma falha de dia zero, ainda não corrigida, do Office. E quando eu tiver tempo, quando eu tiver um tempo, eu vou listar todas elas aqui na descrição dessa live, tá? Não vai dar para entrar em detalhes aqui, então eu peço que você faça a sua própria pesquisa, porque tem muita coisa para mostrar aqui. Mas esse é mais um exemplo, onde um programa, um aplicativo vulnerável, foi explorado e, certamente, no computador desses participantes aqui, da ONU, aqui é só uma ilustração, né? Certamente tinha lá um antivírus instalado. E ele conseguiu impedir esse ataque? Conseguiu não. Isso aconteceu no mês passado, 11 de julho do mês, 11 de julho, mês passado. Mês passado também, vou chegar aqui para cima, Apple corrige falha de dia zero usado para implantar spyware, que usava triangulação de sinal via iMessenger. E sabe quem foi a vítima? A Kaspersky. A Kaspersky, uma empresa de antivírus, foi alvo desse ataque desde 2019. Eles disseram a Blip Computer, esse site aqui americano, que alguns iPhones na rede da empresa estavam infectados com esse spyware. E esse ataque vinha acontecendo desde 2019 e, enfim, infectou várias pessoas em vários escritórios lá da Kaspersky no mundo inteiro, e não só em Moscou. Inclusive a FSB, a agência de espionagem russa, disse que, eu vou até mostrar essa matéria aqui, porque isso aqui deu um burburinho danado, hein? Usado por hackers dos Estados Unidos por alegação da FSB. Então aqui, ele diz, aqui o Blip Computer, que os ataques começaram em 2019 e ainda estão em andamento, de acordo com a Kaspersky, que informou no início de junho que alguns iPhones em sua rede estavam infectados com spyware anteriormente desconhecido, através de exploits de dia zero do iMessage. iMessage é um aplicativo de mensagem padrão que vem instalado no iPhone, ok? Que exploraram bugs de dia zero do iOS. Então, nesse caso aqui, era um bug do iOS que foi explorado através do iMessage. Então eram duas falhas, né? A Kaspersky disse à Blip Computer que o ataque impactou seu escritório em Moscou e funcionários de outros países. A agência de inteligência e segurança da Rússia, a FSB, aí tem um link aqui, para... Aí se você clicar aqui, tem um relatório da FSB aqui falando sobre isso.
Ih, não tá, nem segura essa página, não vou nem entrar nesse troço. Mas enfim, tem que tomar cuidado também com essas alegações dessas agências estatais, né? Que elas vivem em combate uma com a outra. Mas depois que o relatório da Kaspersky foi publicado, que a Apple dizendo, segundo o relatório da Kaspersky, eles alegaram, então eles concluíram que a Apple forneceu à NSA, a agência de espionagem americana, um backdoor, uma porta dos fundos para ajudar a infectar iPhones na Rússia com esse spyware. Olha, eu não duvido não, tá? Governos ficam se vigiando o tempo todo. Agora a pergunta que eu faço é, se eles conseguem vigiar iPhone de agentes estatais, quem dirá o seu? É isso aí. Sim, acredite se quiser, uma empresa de antivírus foi alvo de uma campanha de mal. Campanha não, né? Campanha, erro de português aqui. Ó, isso aqui aconteceu no ano passado. Bug no Zoom permite que o usuário de macOS seja hackeado. Nossa, um bug no Zoom. Não tem nada a ver com o macOS. Mas enfim, isso aconteceu. Inclusive, saiu na mídia inteira. Saiu em vários portais de notícia aqui no Brasil. Certas coisas eles divulgam, certas coisas eles não divulgam. Aí eu tenho que ir atrás lá de sites de notícia na gringa, né? Mas esse aqui eles resolveram publicar. Mais uma vez, falha em programas. Falha no programa que um antivírus não consegue resolver, porque o antivírus vai considerar o Zoom como aplicativo idôneo. Um ataque explorando o Zoom não será detectado pelo seu antivírus. Próximo, 2022 também, ano passado, o WhatsApp corrige uma vulnerabilidade crítica que permitia instalar código malicioso no seu smartphone. E indo aqui para a terceira coisa, o terceiro ponto, que o seu antivírus não vai te proteger. Ataques que burlam e escalam privilégios dentro do sistema. Porque, veja, pense comigo. Agora eu vou me chegar para baixo, vou voltar aqui para baixo. Seguinte, pense comigo aqui. Ô, caramba. Pense comigo aqui. Se um malware ganha privilégios dentro do sistema, nenhum antivírus é capaz de pará-lo, já que muitas vezes nem o próprio antivírus é privilegiado dentro do sistema. Por exemplo, em aparelhos, em smartphones, em aparelhos Android e iOS. E aí, ele nada poderá fazer. Eis exemplos reais. Isso aqui aconteceu no mês passado também, em julho, recente, está fresquinho. Falha crítica no Windows. Falha que explorava o MS-HTML, o HTML da Microsoft, implementação própria, implementação proprietária da Microsoft, que elevava privilégios explorando este recurso, explorando essa vulnerabilidade e ali dentro conseguia roubar documentos, acessar documentos privados de usuários dentro do Android. Isso aqui é do site Technable, é uma empresa de análise de cibersegurança. Tá? E tem vários, tá? Foram listados centenas, se eu não me engano, e 9 deles foram considerados críticos. E um deles, escalação de privilégios, está bem aqui embaixo. Uma das falhas RCE de execução remota era explorada ativamente por atacantes. Então foram 33 elevações de vulnerabilidade através de privilégios, 13 vulnerabilidades de bypass de recurso de segurança, 37 vulnerabilidades de execução de código remoto, então o atacante conseguia executar códigos de forma remota. Enfim, várias vulnerabilidades. E a Microsoft não corrigiu nenhuma vulnerabilidade no Microsoft Edge em julho. Ou seja, será que não teve nenhuma falha no Edge ou eles ainda precisam corrigir isso aqui? Isso foi no mês passado, né? Enfim. Mais exemplo de escalação de privilégios elevados. E outra, isso aqui foi divulgado até pelo G1, mas é claro, foi divulgado daquela forma, né?
mais simplória. Eu tô tampando o conteúdo toda hora aqui, né? Lá vai eu chegar aqui para cima. Apple alerta para falha que permite controlar iPhones e Macs. Veja como atualizar. Veja como atualizar. É sempre assim. Depois que já foi descoberto por várias pessoas, aí beleza, aí começa a sair no G1, né? Isso aqui saiu em tudo quanto é lugar, aqui nos portais do Brasil. A Apple afirmou que esse bug significa o seguinte, que os atacantes eles podem ser capazes de executar código arbitrário com privilégios elevados, com privilégios de kernel, e controlar então iPhones e Macs. Isso aconteceu em 21/7/2023, não, acho que isso aqui foi no ano passado, tá? Eu errei aqui na data, mas foi, acredito que seja o ano passado. É, o ano passado isso aqui. Errei aqui, tá? Então tá errado. 2023 não, 2022. 2022. Bom, e agora entra a parte de abuso de permissões de sistema e interação entre aplicativos. É uma outra brecha que malwares, que os atacantes exploram e que o antivírus não consegue te ajudar. Então, ó, por exemplo, e aqui que eu queria chegar. Em um corte, eu falei sobre esta vulnerabilidade e que ela era exclusiva para Android. Pelo menos eu dei a entender isso nesse corte. E aí, indivíduos que usam iPhone já correram no comentário, eles automaticamente concluíram que aquilo não era para iOS. Vocês que usam Android aí, continua usando. Eu estou bem tranquilo usando meu iOS. Pois é, ele concluiu isso e a culpa é totalmente minha. Porque eu permiti que ele concluísse isso. E eu vou carregar essa culpa para sempre, caso ele tenha saído desse vídeo e tenha continuado a utilizar o iPhone dele como se fosse a coisa mais segura do mundo. Então eu acabo me sentindo mal quando eu dou essas derrapadas, essas cagadas. Porque eu sou responsável por fazer com que a comunicação chegue de forma clara até você que está me ouvindo. Então, quando eu erro, eu fico muito chateado. Quando eu vejo assim, mas por um lado é bom que eu posso melhorar. Então posso me redimir aqui e corrigir, inclusive tornar isso aqui mais um corte. E esperar que esse indivíduo consiga assistir isso aqui e voltar a ficar alerta. Porque sim, isso aqui também é aplicado a aparelhos da Apple, iPhones. Então, qualquer coisa, eu vou linkar aqui, tanto nos cards, quanto na descrição, e também no final aqui. Eu vou linkar este vídeo, e lá eu dou mais detalhes, como que acontece essa exploração de intercomunicação entre aplicativos e exploração de permissões, através do recurso chamado Sandbox, que está disponível não apenas para Android, como eu havia comentado lá nesse corte, que inclusive é o corte de uma live de mais de 1 hora, onde eu explico como resolver isso. Tá lá, é só pesquisar, procurar, tá lá o conteúdo completo. E isso aqui também é aplicado a iPhones. iPhones também utilizam Sandbox, ou seja, eles reservam ali uma pasta privada para um aplicativo. E essa Sandbox visa isolar os aplicativos e impedir que eles sejam invadidos por atacantes. Porém, na prática, devido a várias intenções de aplicativos para acessar outras aplicações, como aplicativos de banco, por exemplo, como eu dei exemplo lá nesse corte, mais uma vez, assista ele completo aqui, e permissões abusivas de aplicativos, como por exemplo, um aplicativo de teclado ter acesso total à rede e poder baixar arquivos sem notificar você. Ele pode ser explorado por um atacante, ele pode ter uma brecha, todo aplicativo pode conter uma brecha, inclusive aplicativos de Big Techs, principalmente aplicativos de código proprietário. Ele pode ser explorado para que o atacante faça isso. Então, você dorme tranquilo, né? Falando, a Google que está baixando o arquivo aqui, está tudo safe. Mas aí um atacante explora esse aplicativo e baixa
um arquivo infectado. E aí? E esse caso aqui é ruim, porque é uma permissão que o usuário não pode negar. O usuário leigo, o usuário avançado consegue. Consegue até mesmo substituir esse teclado aqui inseguro por outro mais seguro. Tá? Então, essas coisas, interação entre aplicativos e abuso de permissões não podem ser protegidos por antivírus. Antivírus não conseguem te proteger deste tipo de ataque, seja explorando interação entre apps, explorando brechas, tanto no aplicativo quanto as permissões do sistema, recursos de sandbox, como permissões abusivas. Okay? Logo, antivírus para Android ou iPhone são totalmente inúteis. Sim, se você tem um antivírus aí no seu Android, no seu iPhone, iOS, ele está só ocupando espaço e coletando dados. Porque no fim das contas, para o antivírus ser a sua babá, ele precisa saber tudo que você faz dentro do sistema. É outra coisa que eu queria comentar também. O antivírus, ele te proporciona um pouquinho de segurança, um pouquinho assim, ó. Em especial, principalmente em iPhones e Android, em troca de uma coleta absurda de dados, para te fornecer ali, ó, uma gotinha de segurança. Um pouquinho, só contra ataques bem levezinhos. Então, só que aí vem outra coisa. No caso de iPhones e Android, como o aplicativo funciona dentro de uma sandbox, tá? E aí, como é que o antivírus faz para poder acessar outras aplicações por completo? Como é que ele vai fazer para analisar todos os arquivos de um aplicativo, que é o malware, se ele não tem acesso à pasta inteira do aplicativo? Então, no caso, antivírus para iPhone e iOS é pior porque eles seguem a mesma regra. Ele é um aplicativo dentro do sistema. Logo, ele também funciona dentro de uma sandbox. Logo, ele é limitado a acessar a sandbox de outras aplicações. Então você vai lá na Play Store, baixa um aplicativo, acha que é idôneo, e ele começa a trazer atualizações maliciosas. E aí ele se transforma em um malware. Seu antivírus não vai nem saber que ele é um malware. Tanto porque o app ele foi esperto e conseguiu burlar a segurança da Play Store primeiro, convenceu você a instalar ele, e terceiro, ele é limitado pelo próprio recurso de sandbox de segurança, diga-se de passagem, do sistema. Então, mais uma vez, você tem um aplicativo, tem a sandbox, o malware, um atacante ele pode tanto invadir aplicações idôneas, ou a própria aplicação ela se torna um malware. Você baixa um aplicativo, por exemplo, de calculadora, que na verdade é um malware. Baixa um jogo que na verdade é um malware. Se transforma em um malware. E o antivírus nem consegue detectar. Por conta desses motivos aqui. Ok? E agora, vamos para o 5. E qual é o 5? O ataque 5. O ataque 5 explora a ignorância do usuário. Se o usuário não sabe se proteger, ele ficará à mercê de todo tipo de ataque que contorna antivírus, contorna qualquer segurança. Dá alguns exemplos aqui. Ah, claro, isso aqui é um caso onde o indivíduo não se preocupa com a sua privacidade. Então ele fornece aqui documentação, endereço de residência, número de telefone, enfim, carteira de habilitação, tudo. Então ele vai lá, anda com isso na camisa e ainda tira foto e coloca na rede social. O que um atacante precisa fazer? Criar uma conta no WhatsApp, usando o número de telefone dele, e o que ele faz? Ele vai atrás dos contatos desse indivíduo. É claro que isso aqui é um exemplo absurdo, mas aconteceu, é real, isso aqui é um indivíduo real. E aí ele começa a pedir dinheiro para os contatos dele no WhatsApp, por exemplo. Ou ele pode clonar a conta desse usuário, recuperar a senha de contas que ele tem através do número de telefone, recebendo 2FA por SMS, caso ele tenha ativado. Enfim,
as possibilidades são enormes. E o que o antivírus ajudou aqui? Em nada. O antivírus não protegeu esse indivíduo em nada, porque a falha está nele, no indivíduo. E o antivírus nada pode fazer contra um usuário que é incapaz de se defender. Um usuário que não tem bons hábitos de segurança e privacidade, porque a privacidade aqui, ó, nesse caso, vai impactar na segurança dele. Vai permitir que atacantes utilizem esses dados para explorar ele e roubá-lo, ou roubar outras pessoas que conhecem ele. Ok? Só que tem mais. Suscetível a ataques de engenharia social. Novo golpe do WhatsApp clonado. Novo golpe do WhatsApp clonado rouba a senha de verificação em 2 etapas. Os criminosos enganam as vítimas e enviam um link para desativar a autenticação de 2 fatores do mensageiro. O que acontecia? Eles fingiam ser do suporte do próprio WhatsApp ou de uma outra empresa confiável, a Netflix, por exemplo. O seu pagamento não foi identificado. Não identificamos o seu pagamento. Por favor, confirme informações tais. E a pessoa cai. Por quê? Porque a pessoa... Eu não culpo ela. Eu não julgo ela. Porque, de fato, ela sempre acreditou que as plataformas forneciam serviço de forma segura para elas. As plataformas prometem isso a elas. Então elas são enganadas pelas plataformas, pelas Big Techs em especial, e elas acabam sendo iludidas quando acontece algo do tipo. Elas acabam descobrindo que infelizmente, eu não estou segura utilizando essas ferramentas. Só que aí já era. Para remediar, dá mais trabalho. O ideal é que elas corressem atrás e aprendessem a como se proteger na internet. Ou seja, olhar para os exemplos à sua volta e não ser a próxima vítima. Fazer o possível para navegar de forma segura, ter bons hábitos de segurança, saber se livrar de golpes desse tipo, de golpistas, de engenharia social. E o antivírus não vai ajudar essas pessoas. Não ajudou, como não ajudou de fato. Outro exemplo, não saber gerar e armazenar senhas fortes. Isso aqui foi um levantamento de 2021, onde 60% das pessoas, onde descobriu-se que 60% dos indivíduos, das pessoas, reusam senhas fracas, diz a empresa de cibersegurança. A senha é fraca e elas ainda reutilizam em vários serviços. Então utiliza a mesma senha no Gmail, Outlook, no Microsoft Teams, no Zoom, sei lá o que, no iPhone, na Apple, no iCloud, e vai repetindo a mesma senha. E olha, estamos em 2023. Já passou da hora de você parar com isso. De você buscar aprender a fazer isso, a armazenar senhas seguras, gerenciar senhas de forma segura, e não é difícil. Basta pesquisar aí na internet como gerar e armazenar senhas com segurança. Você deve encontrar conteúdos aí superficiais, mas que seja. É claro, não armazena no navegador, eu já falei sobre isso aqui. Elas não são armazenadas de forma segura. Quando você guarda no navegador, elas ficam acessíveis a, por exemplo, plugins que você instala no seu navegador, a explorações do navegador. Enfim, eu já falei sobre senhas aqui, tá? Tem uma Cyberlive só sobre senhas. Procura aí, procura aqui, playlist. Essa aqui já é a Cyberlive de número 17, lembrando, tá? Bom, isso aqui aconteceu este ano, fevereiro deste ano. Outro motivo, indivíduo confiar em plataformas das Big Techs. Confiar na Play Store, confiar na Google, confiar na Apple. Aqui, por exemplo, ó, Google Play Store ainda está infectada com aplicativos maliciosos de autenticação de 2 fatores. Então você baixa um aplicativo de 2 fatores, acha que ele é seguro, quando na verdade ele vai roubar o seu código de 2FA e vai invadir suas contas. Isso na Google Play Store. Ah, mas eu uso iOS. Ah, beleza. Também foi encontrado esses mesmos aplicativos, esses mesmos apps também foram encontrados na App Store.
Aqui, ó, o mesmo app disponível na Google Play Store estava disponível também na App Store, tá bom? Para você que se acha diferente porque usa iPhone, não, não é não. E aqui, ó, sexta razão para o seu antivírus não proteger você. Que ele não vai te proteger de exploração de falhas de segurança em servidores online. Como eu disse, o antivírus está limitado à sua máquina ou seu smartphone se você utiliza isso ainda. Ele não pode garantir a sua segurança fora do seu computador, fora do seu smartphone. Então tudo que você armazena fora do seu computador, fora do seu smartphone, estará à mercê de atacantes e não há nada que seu antivírus possa fazer. Nada. Absolutamente nada. Como por exemplo, isso aconteceu anteontem, dia 1 de outubro, dia 1 de agosto, a Everlast, que é uma empresa que comercializa itens esportivos, comercializa lá itens esportivos, coisas fitness, enfim, é uma empresa bem grande lá nos Estados Unidos. Foi hackeada e cartões de crédito dos clientes foram comprometidos. Eles conseguiram hackear lá os servidores e roubar senhas credenciais dos usuários que cadastraram lá cartão de crédito. Deve ter cadastrado o cartão de crédito, deve ter cadastrado o número do cartão de crédito físico e não virtual. Ou deve nem saber disso, porque nem se preocupa com a segurança, tá fazendo outra coisa, tá assistindo novela, tá assistindo a série na Netflix, tá assistindo um futebolzinho, tá curtindo um pagodinho. Ah não, nos Estados Unidos não tem pagode, né? Isso aqui é no Brasil. Enfim, tá lá de boa, tranquilinho, curtindo uma Amazon Prime, Disney Plus, né? Tá lá curtindo e talvez nem saiba que isso aconteceu, né? Infelizmente. Você precisa se preocupar agora com a sua segurança, porque ninguém mais vai se preocupar. Ninguém mais vai. Dados de 1,5 bilhão de usuários do Facebook foram vendidos em fórum. Mais uma vez, a segurança do servidor do Facebook foi comprometida e dados importantes, dados pessoais de usuários foram vazados e são utilizados por atacantes para invadir contas ou para atacar de várias formas, realizar ataque phishing para tentar prosseguir com o ataque e, no final das contas, roubar conteúdo importante, dados importantes, senhas e por aí vai. Tudo começa com um vazamento de informação, ou seja, a falta de privacidade. Por isso que é importante você se preocupar com a sua privacidade, porque no fim das contas, a sua privacidade é que ajudará na sua segurança. Não tem essa de você não se preocupar com a sua privacidade. Ah, minha privacidade, tá tudo bem. Aí vazam dados, dali a pouco você está recebendo ataque phishing, recebendo aí propagandas milagrosas e está caindo. E está aí tendo a sua segurança invadida. Justamente porque não se preocupou com os seus dados, ou seja, com a sua privacidade. E tem mais exemplos aqui, ó. LastPass sofre segunda invasão e dados de usuários são expostos. LastPass é uma empresa que armazena senhas na nuvem. Então, perceba. Então tá aqui a dica. Não armazenar senhas em nuvem. Se armazenar, armazene de forma criptografada. Utilize alternativas para isso. Ou armazene localmente. Tem aqui uma Cyberlive só sobre senhas. Procure aqui. E senhas do LinkedIn, Netflix e outros estão em maior vazamento da história da internet. Isso aconteceu em 2021. Enfim, exemplos não faltam aí. Todo ano acontece. Vazamento de dados e usuários sendo explorados. E o antivírus faz o que aqui para te proteger? Nesses casos, nada. Absolutamente nada. E por fim, o último motivo para que o antivírus não... Enfim, a última razão que faz levar você a crer que o antivírus vai te proteger é que ele te protege contra ataques complexos e sofisticados. Ah, só porque eu instalei o antivírus aqui na minha máquina, ele vai me proteger de qualquer ataque aqui. Então, qualquer ataque complexo e sofisticado
Então eu estarei seguro. Meu antivírus vai segurar a barra e vai me proteger. Quando na verdade, não. O antivírus ele vai te proteger contra ataques espalhados, mais fáceis, mais simples, ou seja, mais fáceis de serem, mais fáceis de serem detectados pela ferramenta de antivírus. É isso. Como eu disse, como você viu lá no início, lá na teoria, nos conceitos, antivírus, eles identificam malwares conhecidos, tipos de malwares já conhecidos. Ele compara com o que já tem no banco de dados dele, com o que esse aplicativo faz dentro do sistema, a atividade que ele realiza. E se ele identifica que aquela atividade é mal intencionada, de acordo com o que ele tem lá na base de dados, ele vai bloquear. Mas se for um malware que é complexo, ou um malware novo, ele não vai ser identificado pelo antivírus. Ou então um ataque sofisticado que utiliza outras formas de burlar a segurança do sistema. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Malware do Android rouba credenciais de usuário usando reconhecimento óptico de caracteres. Nossa! O famigerado OCR. OCR não é uma técnica avançada, mas era utilizada pelo Cherry Bros. Cherry Bros é um aplicativo baixado no Android que fazia o seguinte: ele tirava o screenshot da tela. No momento em que o usuário estava usando uma plataforma de trading, Binance, por exemplo, ou então aplicativos de banco, ele identificava e extraía uma imagem, né, dos caracteres que eram digitados ali na tela. E aí, só que aí está o problema: como é que se extrai texto de imagem? Como é que faz isso de forma automatizada? Como é que isso é convertido em bits para depois ser convertido em caracteres, em texto, né, em alfanumérico, para ser enviado para servidores externos? Pois não é que eles deram um jeito? Eles deram um jeito de usar aqui o OCR, que ele identifica a imagem e extrai apenas o texto dela. Então o malware utilizava o OCR para extrair texto de imagem da tela e enviava para servidores externos e coletava ali, então, as credenciais de aplicativos bancários, por exemplo, e plataformas de trading, corretoras, exchanges e etc. E o antivírus ajudou nisso aqui? Não. Não. Se tivesse ajudado, alguma empresa de antivírus teria detectado isso aqui, enfim, feito um relatório, mas não. Isso aqui aconteceu em mês passado, ó. Tá vendo? Recente, ó. Isso aqui aconteceu no dia 27 de... não, mês passado não. É que eu tô longe aqui, não tô enxergando muito bem, né? Isso aqui aconteceu no início deste ano, lá em 27 de fevereiro deste ano. Beleza? O que mais? Microsoft explica como funciona novo phishing que usa código Morse. Olha, código Morse é algo que já não é usado há décadas. Mas esse malware, ele implementava um código Morse que enviava uma requisição para uma planilha no Office, fazendo com que abrisse um pop-up falso, onde o usuário digitava aqui então a senha para acessar, no caso, online, e aí, para o usuário, é como se fosse o pop-up do Office 365, né? Para o usuário, é como se fosse uma requisição idônea. É como se fosse uma janela do Office mesmo, né? E ele era enganado, porque ele digitava então uma senha e o atacante coletava essa credencial. E dessa forma, né, utilizando este recurso, no caso esse código Morse, esse ataque não era detectado pelas soluções de segurança convencionais, ou, traduzindo, não era detectado por antivírus. Então, é um ataque que se fingia ser uma aplicação idônea ou uma requisição de uma aplicação idônea, fazendo o usuário a entregar aí os seus dados. E algo que antivírus não conseguiu identificar, não consegue identificar. Por quê? Porque é um ataque complexo e sofisticado.
Ou seja, resumindo toda essa história aqui, antivírus não lhe protegerá de todos esses ataques. Antivírus não lhe protegerá de nada disso aqui. Então eu vou resumir aqui. O antivírus, ele não vai te proteger de falhas críticas de segurança desse sistema, não lhe protegerá de falhas de segurança em aplicações, não lhe protegerá de ataques que burlam ou escalam privilégios dentro do sistema, não vai te proteger de abusos de permissões de sistema, interação entre apps dentro do sistema, não lhe protegerá de ataques que exploram a sua falta de conhecimento em segurança, em cibersegurança, não lhe protegerá de exploração de falhas em servidores externos, onde você hospeda conteúdos importantes, ou onde você acessa, insere credenciais, e não lhe protegerá de ataques um pouco mais complexos ou sofisticados, que porventura você seja a vítima, que porventura eles consigam te encontrar e realizar esse ataque, ok? Eu sei que isso é uma verdade dura, mas eu estou aqui para falar a verdade, não importa qual ela seja. Não importa se você vai sair aqui dessa live e continuar como está. Não importa. O que importa para mim é que eu consegui passar a mensagem. Eu consegui abrir seus olhos e te mostrar que antivírus não te deixará seguro. E muito pelo contrário, o fato de você usar o antivírus vai te passar falsa sensação de segurança. Esse é o problema. Vou até beber uma água, que isso aqui é importante. Sabe qual é o problema maior de antivírus, na minha opinião? É que ele passa a falsa sensação de segurança para o usuário. O usuário instala um programa que tem ações limitadíssimas dentro do próprio sistema, que é inerentemente limitado, porque, como eu disse, ele reconhece tipos conhecidos de malware. Ele consegue detectar e neutralizar malwares muito simples, ataques muito mais simples, muito simples. Então o usuário ele acaba ficando com aquela falsa sensação de segurança e não busca por conhecimento para se proteger, para ele mesmo garantir a sua própria segurança. Ou para buscar alternativas mais seguras ao sistema que ele utiliza atualmente. Ou talvez esse antivírus que ele está utilizando não é nem um pouquinho melhor do que o que já vem pré-instalado no sistema. Hoje, os sistemas já vêm com o antivírus padrão. O Microsoft já implementa o Windows Defender no Windows e a macOS já tem um recurso e a Apple já traz um recurso nativo dentro do macOS. Então, o antivírus, então você está pagando por um antivírus que não vai fazer nada além do antivírus que já é fornecido pelo sistema por padrão de graça, 0800. E outra, e é ruim porque ainda traz uma suposta sensação de segurança ao usuário. Como você viu aqui, ele não vai te proteger da maioria dos ataques mais sofisticados. E são ataques muito, muito comuns. Mais comuns do que você imagina. Ele não vai te proteger. Além de não ser tão útil comparado à solução que já vem nativa no sistema. Então, se você tem um antivírus aí, recomendo, se você quer usar antivírus, papo sério aqui. Se você vai cagar para tudo isso que eu disse, se você não vai ligar para nada disso que eu disse, vai virar, vai continuar fazendo o que está. Beleza, beleza, continue como está. Mas pelo menos, cogite, considere usar a solução que vem no próprio sistema. Porque assim você não vai gastar dinheiro à toa, né? Você não vai jogar dinheiro no lixo. E saiba, se você virar as costas aqui e continuar como está, saiba, você não estará seguro usando antivírus. Você precisará fazer muito mais. Sabe o que você vai precisar fazer? Você vai precisar se transformar em seu próprio antivírus. Você precisa ser seu próprio antivírus, hoje mesmo. A não ser que você queira ser a próxima vítima. A não ser que você queira correr o risco de ser o próximo alvo desses ataques.
Olha, isso pode nunca acontecer. Sim. Pode passar 10 anos. Isso pode nunca acontecer com você, tá? E isso se chama contar com a sorte. Beleza? Você quer contar com a sorte? Legal. Tá tudo certo. Mas saiba que isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Pode demorar 10 anos, 2 anos ou 2 meses. Isso vai acontecer com alguém que não se preocupa com a sua segurança. Com quem delega a sua segurança e privacidade a terceiros apenas. Que continua usando plataformas inseguras como essas que eu dei como exemplo aqui. Ó. Continua usando softwares, programas, sistemas inseguros. Se você é um desses indivíduos, pense um pouco. Será que vale a pena você continuar correndo esse risco aqui? Ou será que não é melhor você se tornar o protagonista das suas atividades online, da sua segurança online, da sua privacidade online? Ou é melhor você aprender um pouquinho, cara? É só estudar um pouquinho, algumas horas por dia, todo dia. Assistir o conteúdo gratuito aqui não vai pagar nada. Ah, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, tem conteúdo de graça aqui, ó. Tem 17 lives aqui no CyberDef, onde eu abordo várias estratégias de proteção no meio digital. É só tirar algumas horinhas do seu dia e estudar. É o suficiente? Não. O conteúdo que eu trago aqui é disperso. O conteúdo que eu trago aqui, nem de longe, é uma estratégia robusta para você se proteger no meio digital. Porque a estratégia robusta eu compartilho apenas com os alunos lá do meu treinamento avançado, o sobrevivencialismo digital. Ok? Mas, isso aqui, pelo menos o conteúdo gratuito aqui do CyberDef, já vai te ajudar a, pelo menos, sair do radar de vários desses ataques aqui. Ó. Agora, você precisa sair da inércia. Você precisa, primeiro, se conscientizar das ameaças e cair na real. Caramba, eu sou responsável por minha própria segurança. Eu não posso ficar delegando a minha segurança a terceiros, porque eles não vão conseguir me proteger. Muito menos antivírus, como você viu aqui. Eu espero que eu tenha conseguido abordar de uma vez por todas, eu espero que eu tenha conseguido sanar a sua dúvida de uma vez por todas relacionada a antivírus. Eu acredito que dessa live, se você chegou até aqui, você não parou lá no meio do caminho ou no início, você sairá daqui dessa live com uma outra visão e, sim, você sabe agora que antivírus, só ele não vai te proteger. Infelizmente. Eu gostaria que existisse também, eu gostaria que existisse uma fórmula mágica, uma solução milagrosa, que resolvesse todos os meus problemas de segurança aqui. Que eu não precisaria elaborar uma estratégia, passo a passo, um método, para eu me proteger. Inclusive, eu poderia descartar o SVD. Seria excelente para mim. Seria excelente para todo mundo. Eu ia fazer outra coisa. Eu sou bom em empreender. Eu sou bom em outras coisas. Faço outras coisas. Sim. E aí o SVD seria inútil. Bem que eu gostaria. Tá? Eu apagaria lá meu treinamento. Hoje surgiu uma IA, surgiu uma inteligência artificial que vai te proteger de qualquer ameaça, de qualquer ataque hacker. Quem dera. Eu ia utilizar ela agora. Só que o que está acontecendo é que a própria IA está suscetível a falhas, né? Está suscetível a exploits. Como o exemplo do ChatGPT. Enfim, é um papo para outra hora. E a própria IA segue os fundamentos da internet. A IA precisa se propagar pela internet. A IA segue as regras da computação ainda. É só um programa com autoaprendizado. É só um programa avançado de linguagem de máquina. Ou que aprende, né? Que é capaz de aprender por si só, mas ainda continua sendo um programa. Ok? E, enfim, essa preocupação com segurança ela não vai acabar nunca. Acredito eu. E, bom, é por isso que você precisa se tornar um usuário capaz de proteger você mesmo, a sua própria segurança.
no meio digital. E, olha, se você quer aprender a como se proteger dessas e várias outras ameaças no meio digital, se você acredita que não está seguro ao ficar online, você que quer aprender mais sobre segurança digital, quer como lidar com as ameaças online, quer proteger seus dados pessoais na internet, quer consumir conteúdos digitais com tranquilidade, de forma segura e privada, quer proteger, ou você quer ficar anônimo, proteger a sua identidade real de desafetos na internet, por exemplo, ou proteger a segurança dos seus dados pessoais, ou da sua família, seus filhos, seus pais, que já não tem tanta habilidade para usar sistemas, usar aplicativos, iPhones, Androids, nasceram numa época, né, tão distante, eles têm dificuldade com tecnologia. Aí você olha para eles, eles têm ali um Android, um smartphone, mas eles não sabem usar. E eles usam aplicativos bancários ali. E aí? Mas como é que você pode ajudá-los se você nem sabe para você? Como é que você pode ajudá-los se nem para você sabe? Se nem a sua segurança você é capaz de proteger? Se você quer navegar na internet sem se expor a hackers e golpistas, saber identificar tentativas de hacker como essa que eu listei aqui, roubo de dados, se sentir seguro ao realizar atividades online, eu convido você para o aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal, que vai acontecer já no dia 7. No dia 7, segunda-feira que vem, vai começar a jornada, vai começar, no caso, o aquecimento, vai começar o aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal e vai até o dia 14. Então, desde o dia 7, segunda, até a outra segunda, no dia 14, todo dia, eu vou trazer uma live aqui ao vivo com estratégias de proteção para cada tipo de ataque. Eu vou listar aí os principais tipos de ataque. Vou destrinchar cada um deles e trazer aqui estratégias de como você pode se proteger deles. De cada um deles. São vários, são dezenas, mas eu vou trazer aqui os principais e com poder de alcance ou poder destrutivo grande. E vou trazer aqui estratégias para você se proteger deles. Mas preste atenção. Isso não vai ficar disponível depois que eu sair ao vivo. Depois que a live já tiver sido transmitida, ele sairá do ar. Ele sairá do ar, tá? Ah, Anderson, e se eu não puder assistir ao vivo? Perdeu. Anderson, me dá uma chance. Sim, vou te dar uma chance. Você vai ter uma chance. Se você se inscrever aqui embaixo, no primeiro link na descrição, eu vou fornecer para você a gravação de todas essas lives. Eu vou fornecer para você a gravação de todas as lives de aquecimento para a jornada de cibersegurança. Todas elas. Vai ficar disponível para você de forma gratuita, para você assistir quando você quiser. Basta ter um login lá na Hotmart e aí você consegue isso. E aí você vai ter acesso à gravação dessas lives. Caso você perca ao vivo. O ideal é você assistir ao vivo. Porque mesmo gravado eu vou cortar algumas coisas. Eu vou disponibilizar depois, só que cortado e editado. Tá bom? Algumas coisas eu vou deixar para quem está assistindo ao vivo mesmo. Tá? Mas o essencial eu vou deixar gravado e você poderá assistir quando você quiser. Depois, tá? Caso você perca aí o ao vivo. Mas, para isso, você vai ter que se inscrever aqui embaixo na descrição. Sim, porque eu quero saber se você está realmente interessado nisso. Eu quero saber se você realmente está interessado em aprender essa coisa. Se você não é um mero curioso que viu isso aqui só de curiosidade e não acredita nisso aqui, não confia no que eu estou falando, ó, que cara é esse que está falando sobre isso? Quem é esse fulano aí? E tá tudo bem. Ninguém precisa confiar em mim. Você chegou agora? Beleza. Assista outros conteúdos. Veja se você pode dar um voto de confiança em mim ou não. Se não puder, tá tudo bem. O CyberDef vai continuar aqui. Espero que não seja tarde quando você for precisar buscar por informação para se proteger na internet. Tá? Mas é isso. Eu quero separar os curiosos daqueles que realmente estão interessados nessa coisa. Aqueles que
estão aqui só de brincadeira ou apenas aprender uma coisinha a mais. Ah, eu quero só aprender, eu só quero aprender um skill, uma habilidade nova. Ah, não é para você. Eu quero esse conteúdo é para você que quer se proteger no meio digital de verdade, tá? Então, é para isso que eu vou fazer essa diferenciação. No caso, eu vou entregar esse conteúdo para aqueles que se inscreverem, aqueles que se inscreverem significa que são realmente comprometidos com essa coisa e querem realmente se proteger no meio digital, se proteger na internet, proteger seus dados, proteger a sua segurança e a sua privacidade na internet. E depois, o ápice de tudo isso que eu vou trazer, depois desse aquecimento, o aquecimento é para isso aqui. É para a jornada de cibersegurança pessoal. Lá eu vou trazer o mapa que levará você a ser capaz de proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. De não ser mais um indivíduo leigo e vulnerável, de ser um indivíduo capaz de identificar as ameaças e neutralizá-las. Neutralizá-las antes delas acontecerem, ou seja, se defender delas. Se defender das ameaças no meio digital. Lá eu vou traçar a rota para você. Vai ser dividido em 3 aulas. E no final, eu espero que você consiga obter isso. Eu espero que lá eu consiga compartilhar o máximo de estratégia para você. Eu espero que lá você encontre o caminho e seja um indivíduo capaz de se proteger no meio digital. Então é isso. Basta você se inscrever no primeiro link aqui embaixo. E eu te espero você na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem começa então as lives de aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal. E a gente vai até segunda-feira, até a outra segunda-feira. Vai ser uma semana intensa de muita estratégia de autodefesa no meio digital. E se você perder, se você se inscrever, uma vez que você se inscreveu e continuar inscrito, até o final da jornada, você vai receber o conteúdo. Tá bom? Caso você tenha perdido aí ao vivo. Beleza. Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Essa é a Cyber Live de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido agregar em mais conhecimento para você. E é isso aí. Obrigado a todos que estiveram ao vivo aqui, apesar de todos os apesares, apesar dos problemas que eu tive aqui. Agradeço a todos que ficaram até aqui comigo ao vivo. E é isso aí. Vejo você na segunda-feira, tá? na primeira live de aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal. Então é isso aí. A gente se vê. Até lá.